Boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Hoje vamos falar do novo ano letivo, desafios e perspectivas, porque há muitas expectativas, perspectivas e também desafios para os pais, encarregados de educação e também professores, bem como inspectores e gestores escolares e do próprio Estado, que tem estado a dialogar com as entidades públicas e privadas que têm responsabilidades neste arranque de um novo ano letivo. Afinal, que novidades há? Quantos entram para a escola? Por que razão ainda nem todos vão estudar? Quais as alternativas para os pais que não conseguiram uma vaga na rede pública ou nas escolas comparticipadas? Tudo isso nós vamos ficar a saber hoje, porque todos sabem quais são as orientações do Executivo, que ainda ontem reuniu a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros. De resto, primeira das primeiras medidas a valorizar é que o Governo já fez saber que a atualização das propinas só depois de aprovado um decreto conjunto. A Administração de João Lourenço orienta que, para já, ninguém está autorizado a aumentar o valor da propina, nem privadas, nem as público-privadas, pois não há ainda qualquer decreto oficial. A advertência foi feita pela Ministra da Educação, a professora Luísa Grilo. Pois bem, não temos ainda o que disse a professora Luísa Grilo, mas foi ontem, no final da reunião extraordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote. Vamos ser pacientes, é o que pede a professora Luísa Grilo. Vamos aguardar então pelo decreto conjunto entre o Ministério das Finanças e do Ensino Superior. Vamos analisar todos esses aspectos aqui e com a clareza que se espera, pois é importante esclarecer tudo. Convidamos Caetano Domingos, que é diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros do Ministério da Educação. Soraya Calonguel é diretora nacional da Educação Pré-Escolar e Ensino Primário. António Pacavira, presidente da ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular. E Manuel Diogo é presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação. António Pacavira, começo por si, a Ministra da Educação, portanto, certamente acompanhou, disse ontem que não há ainda nenhum decreto oficial conjunto do Ministério da Educação e Finanças para se alterar, digamos, o que vale neste momento manter-se, portanto, as propinas no ensino particular e nos estabelecimentos públicos ou privados. Concorda com o que disse a Ministra da Educação? Bem, do ponto de vista... Boa noite antes de mais, boa noite Amilcar, boa noite colegas de painel, boa noite telespectadores também. Dizer que nós temos que concordar, obviamente, porque há um procedimento administrativo e à luz do decreto 37/23 de 9 de fevereiro, que é o que regula o funcionamento do ensino particular, no seu artigo 34, os colégios sob o regime de prestes vigiados podem submeter ao órgão regulador, no caso ao Ministério das Finanças, no caso representado pelo IGAP, podem submeter propostas de propinas. A ANEP orientou os colégios, depois de reuniões havidas com o IGAP, os colégios submeteram ao Ministério submeteram à ANEP propostas, nomeadamente estudos de viabilidade, propostas tecnicamente devidamente fundamentadas. Estudos de viabilidade foram entregues ao Ministério da Educação e ao Ministério das Finanças, respectivamente, no dia 17 de abril. Okay? De lá para cá, nós continuamos a aguardar, obviamente com alguma expectativa, que o Ministério das Finanças se pronuncie. Tal como disse a senhora Ministra da Educação ontem, eu também reitero de que é um assunto da qual a ANEP não quer trazer a debate, porque vamos limitar-nos exatamente a aguardar pelo despacho de Sua Excelência, a senhora Ministra das Finanças. Pois bem, a inspeção escolar vai fazer o seu trabalho, doutora? Muito boa noite, Amilcar Xavier, boa noite aos colegas aqui do painel, boa noite aos telespectadores. A Inspeção da Educação tem estado a fazer o seu trabalho, que é de acompanhar o funcionamento das escolas, não só privadas, mas também públicas e público-privadas, e, portanto, vamos acompanhar todo esse processo até que haja a autorização ou não da subida das propinas. Mas a inspeção escolar vai trabalhar em todo o país para, digamos, fiscalizar o cumprimento desta orientação da Ministra da Educação? A inspeção temos o órgão, o gabinete de inspeção a nível do Ministério da Educação e tem representações a nível dos gabinetes provinciais da educação. Tem um departamento de inspeção da educação
e tem técnicos, inspetores da educação que fazem o trabalho a nível das escolas, assim como também há províncias que têm inspetores a nível do município. É óbvio que não estarão presentes em todas as escolas, mas podem fazer um trabalho naquelas escolas mais próximas para poder acompanhar e também dialogar com os responsáveis do ensino particular a nível também das 18 províncias do país. Obrigado, professor Manuel Teu. Quais são as expectativas dos pais encarregados de educação quanto a este novo ano letivo? Boa noite, Amilcar. Boa noite, telespectadores e colegas do painel. É bem-vinda esta notícia a partir da Sua Excelência, Senhora Ministra. Deixa os pais encarregados de educação tanto quanto um pouco descansados, porque nesta fase nós não estávamos a ver condições financeiras para suportarmos toda e qualquer subida do sistema de ensino. É óbvio que é a preocupação dos pais encontrarem a melhor escola para os seus filhos e nesta luta achamos que o ensino particular é um socorro para o ensino público. Então, ele deve acompanhar as políticas do ensino público, porque se assim não for, não é o suporte. E o que vemos nesta altura é a escolha de pais encarregados de educação. É a primeira escolha. E nós pedimos encarecidamente à ANEP e os seus parceiros que olhem para nós, porque nós não temos outra escolha. Primeiro é o ensino particular, segundo o ensino público, e nisto não temos suporte financeiro para as cargas pesadas que eles se opõem. Nós reconhecemos as despesas que eles têm tido, a água, a eletricidade, os transportes, mas é preciso ver que os salários do cidadão angolano estão aquém da sua expectativa. É nisto que realmente dou o meu voto de confiança ao Executivo angolano, que tomou esta dita medida, e esperamos que cresça outras medidas. Não é dita medida, é mesmo uma medida, é uma decisão para que tomada. os nossos filhos se sintam mais cômodos nas instituições escolares, porque, em princípio, nós estamos com uma má expectativa o arranque deste presente ano letivo. Por quê? As condições que nós exigimos no ano transato, neste preciso momento, elas estagnaram-se. Que condições foram exigidas no ano Há letivo passado? luzes no fundo do túnel, mas para nós, os pais encarregados de educação e aqueles membros enquadrados na associação, não vemos a grande expectativa. Temos uma luz no fundo do túnel, como a distribuição dos manuais, e a outra Já vamos falar sobre esse assunto, professor. Já vamos falar sobre esse assunto das outras medidas, dos manuais, exatamente. mas estamos aquém ainda para que as nossas escolas públicas nos deem garantia de estabilidade para os nossos filhos. Professor Caetano Domingos, essas declarações do Presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação colhem? Boa noite, colega de painel, Amilcar, a todos os telespectadores. Dizer que a preocupação dos pais encarregados de educação, tanto quanto o Ministério da Educação também. Portanto, a melhoria de condições é necessário para melhorar a qualidade do ensino que nós procuramos. Portanto, é sempre óbvio que nós buscamos melhorar as condições das infraestruturas, condições salariais para os nossos docentes e também as condições exatamente em termos de meios de ensino. Isto é fundamental para qualquer instituição para melhorar o seu sistema de ensino. Bom, estamos a falar para todo o país, mas gostaria de me concentrar neste momento em relação a Luanda. Portanto, já é público, Luanda vai contar com mais 25 escolas reabilitadas. Essas 25 escolas estão concentradas aonde? Essas 25 escolas estão concentradas em todos os municípios da província de Luanda. Portanto, são 25 escolas que, na verdade, sabemos que não são suficientes, mas é um número que realmente podemos aceitar. Só para dizer que a construção continua no âmbito do projeto integrado de intervenção dos municípios, portanto, ao nível do PIM, continuam as construções em algumas províncias. Em Luanda temos essas 25 escolas. Vamos também ainda este ano, independentemente da construção dessas 25, outras instituições vamos abrir agora, por exemplo, no Zango 5, centrada de 8.000, vamos abrir agora uma instituição média também para administração e serviços.
António Pacavira, esteve muito recentemente numa audiência com o Presidente da República. O que é que foi dizer ao chefe de Estado em relação ao ensino particular? Bem, mas antes eu queria recuar um bocadinho. Passou-se aqui a imagem de que é um dado adquirido a proibição de subida do aumento de propinas. Não, ainda não é um dado adquirido. Temos que interpretar bem as declarações da senhora Ministra. O que é que a senhora Temos Ministra que disse? aguardar por um despacho Exatamente. que poderá autorizar ou não. Não é um dado ainda adquirido. Temos que aguardar. Bom, a Ministra disse que devemos aguardar porque não há ainda um despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério do Ensino Superior. Mas em termos de... A nossa expectativa é que em termos de deadline, nós temos só esta semana, como semana derradeira. Porque abre o ano letivo, abre-se agora no dia 1, não é? Abre dia 1, mas há encarregados de educação do ensino particular que já pagaram com aumento de propinas. Por exemplo, no Lubanco, na Willa. Bem, nós orientamos e obviamente estamos a trabalhar... Estamos a trabalhar com alguns órgãos, para além do Ministério da Educação, órgãos que têm poder inspectivo a nível nacional e que têm feito esse trabalho também. Os colégios apenas comunicaram, porque há um contrato. E quando se assina um contrato, ele tem termos e condições. E é natural que as pessoas devem saber qual a expectativa financeira para que possam organizar o seu orçamento doméstico. Ok? Então, existe a probabilidade de aumentar, de ajustar, nem um aumento. Faça a depreciação do Kwanza, nem vamos tecnicamente considerar um aumento, é um ajuste. Ok? Imaginemos que uma propina, e vamos olhar aqui para o IRO, vamos usar aqui índice de referência obrigatória, o dólar. Se uma propina valia em junho $50, hoje vale 20, vale 25, vale 30. Há uma desfasagem de preços do período homólogo com relação ao período atual. Nós temos tabelas de consumíveis, as escolas para funcionarem devidamente têm vários consumíveis, não só o que disse aqui o senhor representante dos encarregados de educação, mas temos uma estrutura de custos para poder ter uma escola de bom nível. Mas devo dizer aqui ao Amilcar, para nós que analisamos, neste momento nós temos mais transferências de colégios, por exemplo, de 30 mil para colégios de 80 mil, 100 mil. As pessoas estão à procura de qualidade. Alto padrão para os filhos. Ok? Ao contrário do que muita gente pensa, que as pessoas vão migrar para o ensino, para uma escola mais barata, não. A maior parte das pessoas não. As pessoas fazem opções. Porque quando nós estamos a usar tecnologia, usamos uma série de recursos, atingimos um nível. Vou dar um exemplo concreto. A Zimbo também consome papel A4. Ok? Uma resma que custava o ano passado 2.000 kwanzas, em janeiro custava 3.000, hoje custa 5.999 kwanzas. Dados bem atuais. Falta um kwanza para 6.000 kwanzas. Quando se autoriza uma propina, ela vigora por um período que vai de setembro a junho do ano que vem. Pode haver depreciação de kwanza, pode haver alterações macroeconómicas, nós não vamos ser autorizados a alterar durante um ano. Ou seja, o ajuste, se for agora de 10% por hipótese, esse valor até dezembro fica diluído e nós não vamos mais alterar. Ok? Então, ou queremos ajudar a promoção da qualidade do ensino, ou então queremos dizer assim, olha, mas a escola é democrática, cada pai escolhe a escola para o seu filho. E é assim que tem acontecido. Hoje, grande parte dos colégios que têm um nível muito alto já não têm lugares para matricular ninguém. Mas no ensino fundamental não é o que está na Constituição, não é isso que diz. Portanto, o Estado não, deve... é o Estado que deve oferecer. Temos consciência que o Estado, nesta altura, não tem como oferecer. Não tem. Então, entreter crianças fora do sistema de ensino, entreter crianças a emigrar para poder encontrar uma educação de qualidade lá fora, é melhor tê-las cá. Ok? Então, nós temos que olhar para isso. Nós olhamos com sentido patriota, mas nós temos que sentir que a educação precisa sobreviver. A educação de qualidade. Não queremos que o aluno vá para a escola apenas para estar numa sala de aulas com quadros, giz e professor. Essa escola ficou no século XX, já não se usa. Então é preciso perceber que escola nós temos hoje. Ok? E que escola queremos ter para os nossos filhos. Que tipo de professores queremos ter. Como é que vamos investir numa formação contínua de professor sem dinheiro? Doutora Mas a Soraya opção é Carundelo. dos pais. O pai não é obrigado a colocar lá. Ele opta pela escola. Agora, é verdade também que isso criou-se aqui, a pirâmide inverteu-se. Hoje as pessoas vão primeiro à escola privada e depois é que vão à pública, com exceção de institutos técnicos profissionais. Ok? Porque por opção o pai vai lá. Certo. Ninguém o obriga, nem o Estado obriga, nem nós. Obrigado, doutora Soraya. Que ano letivo vamos ter este ano no ensino primário?
Este ano nós vamos ter, já foram criadas as condições em termos de organização para o funcionamento das escolas e para darmos início às atividades escolares eletivas. Estamos a falar em termos de números, vamos atender matrícula ainda inicial, né? São dados provisórios, cerca de 9 milhões de alunos matriculados em todo o subsistema de ensino geral, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Portanto, foram também realizadas várias atividades preparatórias, como realização de seminários. Os professores foram capacitados, essas ações desenvolvidas tanto a nível das escolas, como também a nível dos municípios, o Gabinete Provincial da Educação, e também há seminários que foram promovidos pelo Ministério da Educação. Quando a professora fala em 9 milhões, portanto, no subsistema, está a falar de 9 milhões entre a primeira classe e a nona classe? Estou a falar de 9 milhões desde o pré-escolar, até a 13ª classe do ensino secundário, pedagógico. Professor, e a formação de sim. professores. Em relação à formação de professores, a agregação pedagógica? Sim, existe agregação pedagógica, nós temos uma formação sequencial que funciona, ou seja, funcionou no ano letivo findo nas províncias da Huila, Bié e Luanda, portanto, no âmbito dos cursos de formação sequencial. E nós temos também, durante o ano, exatamente formações contínuas no âmbito da atualização dos professores. Neste momento, como disse a colega Soraya, está a terminar os seminários de capacitação, tanto seminários de curta duração, mas ao longo do ano o Instituto Nacional de Formação de Quadros, do qual nós representamos, tem feito sempre as formações em termos de qualificação dos Quais professores. foram as inquietações ou, digamos, preocupações levantadas no ano letivo passado pelos professores? Fundamentalmente, as questões que tangem as questões condições laborais. As condições laborais. Por exemplo, a preocupação primária dos professores é justamente a questão dos laboratórios, para aqueles professores das classes que lecionam os cursos técnicos, fundamentalmente. Estas são as principais reclamações. O salário, que também é óbvio, o Amílcar acompanhou perfeitamente o debate que nós tivemos, o aumento de salário. Este tem sido um grande calcanhar daqueles, portanto, nós temos feito exatamente este debate com os colegas e tem sido exatamente uma grande preocupação por parte do Executivo também a tendência de melhorar os salários dos professores. Professor Manuel Diogo, os tutores encarregados de educação queixam-se também de alguma má preparação, digamos, dos professores. Este problema foi já colocado ao Ministério da Educação, tal como no ano passado? Bem, por nossa associação temos acompanhado e acredito eu que em cada ano letivo nós levamos mensagens de abertura e nas nossas mensagens espelhamos as dificuldades, as necessidades e opiniões e não deixamos de comentar as dificuldades que os professores vivem nas instituições escolares e muito mais as condições em que os nossos filhos estão expostos nessas instituições. Estou em crer que o Ministério da Educação, em conjunto com os governos provinciais, que criem as melhores soluções, que encontrem as melhores vias, porque o que é preciso fazer é aquilo que nós estamos a fazer. As escolas têm estado a sobreviver com contribuições de pais encarregados de educação. Isto nós esperamos que seja estancado o mais rápido possível. Cada instituição escolar deve ter um orçamento destacado, seja ínfima ou não, é o orçamento. Nós não queremos que as escolas, por exemplo, Luanda está a nos oferecer 25 escolas. Essas 25 escolas estão inseridas no orçamento da província de Luanda ou não? Isto é um trabalho, é uma inquietação que nos leva a desacreditar que há boa-fé com condições sociais, condições de acomodação para os nossos filhos nessas instituições. É preciso olhar nisto. As instituições vão degradando de ano para ano. É preciso ver isto. E a outra questão,
Conforme o diretor de formação de quadro disse, é uma dinâmica, é um desenvolvimento que a remuneração para os professores desenvolve a motivação dos próprios. Nesta altura, nós temos professores desmotivados e não sabemos com que motivação vão começar o ano letivo. Porquê? Está a falar de professores do ensino público. Do ensino público, claro. É preciso olharmos nas condições em que as escolas estão. É preciso olharmos Mas está a falar nos das escolas técnicos. de Luanda ou a nível A nacional? nível nacional. A nível nacional, Amilcar, é preciso ver com bons olhos e ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira. Não temos condições. Não temos condições. Mas o ano letivo vai arrancar e, para nós, e pais tende a arrancar. Para nós, pais de encarregado de educação, gostaríamos imenso que os governos provinciais, o Ministério da Educação, fizesse um grande esforço com o Ministério da Agricultura, se é preciso, que nós estamos aqui em grandes dúvidas, a apetrechar carteiras. As nossas crianças continuam sentadas ao chão, a aprender as coisas como deve ser, não conseguem. Os professores nem têm uma cadeira na sala de aula para se sentar. Então são essas inquietações todas que nós queremos que delineassem, pelo menos para o início do ano letivo. Vamos ouvir a professora Soraya. O Diogo fala aqui de questões sobre o funcionamento das escolas, levanta aqui a questão do orçamento. É verdade que nós temos escolas que são órgãos dependentes, são orçamentadas, escolas secundárias sobretudo, e que elas conseguem com estes recursos criar as condições necessárias. Mas também temos escolas primárias, dizer que não tem orçamento não é verdade. Estamos aqui recordados que é uma promessa de executivo. Até 2027, nenhuma criança vai ficar sem uma carteira. As escolas do ensino primário, elas não têm autonomia financeira, mas as administrações municipais têm orçamento que é para poder apoiar. É óbvio que não é suficiente este orçamento, que é para as escolas terem todas essas condições. É um desafio que o Ministério da Educação tem. E esse desafio nós fizemos um mapeamento, o Ministério da Educação fez o mapeamento escolar em 2020-21 e, portanto, traz um quadro sobre a caracterização de cada uma das escolas públicas que foram mapeadas, as 10.012 escolas, a nível do país. O desafio é este, orçamentar as escolas primárias, mas em termos do ensino secundário, pelo menos já existe essa possibilidade, que é de lei, de terem esse orçamento para que elas possam efetivamente funcionar. Agora, dizia que as escolas que foram construídas em Luanda, se já têm orçamento ou não, é uma questão de, depois da escola ser criada, também tem que remeter o seu processo para que seja orçamentada, caso seja uma escola do ensino secundário. Professor Caetano? Deixa-me dizer que, primeiro, refutar o que o responsável, o coordenador da Comissão de Pais e Educação, dizer que as escolas vivem a contribuição dos pais em carreira de educação. Não é verdade. Isso não corresponde à verdade, porque as escolas sobrevivem com o apoio do Estado. As primárias, como disse a minha colega, é da responsabilidade dos municípios, das administrações municipais, onde são alocadas as verbas, e as escolas do ensino secundário geral, estas sim, algumas dependem do governo da província, dos governos provinciais, e outras são mesmo unidades orgânicas. Portanto, também existem algumas escolas do segundo ciclo que ainda não estão orçamentadas, e este é o trabalho que foi feito em 2021, naturalmente com o mapeamento que foi feito, para serem então unidades orçamentadas, de tal maneira a que haja essa gestão individual por cada uma das instituições. Então, portanto, não é que as escolas sobrevivem com os pais encarregados de educação, não é verdade. Não está bem informado, professor Manuel Diogo. Bem, nós temos o controle de todas as situações e proveia de um suporte. O GAI, todos os anos, controla as nossas receitas. Então, ali está a verdade. E, além de mais, só para dizer que as nossas contribuições começam a partir das inscrições dos alunos e a matrícula. Aquele é o nosso rendimento. E este rendimento nós queríamos que invertesse as instituições escolares tão logo no início do ano letivo.
coisas que o Ministério das Finanças ou quem tem direito não faz. E há reclamações com os gestores escolares. E recorre de novo à contribuição dos pais. No início do ano letivo, começa o semestre, nós já demos a nossa contribuição, que é as inscrições e as matrículas. Temos que voltar a dar para com que a escola tenha as mínimas condições para as nossas crianças se abarcarem. Senhor Diogo, Não há material Senhor higiênico. Diogo, desculpe, estamos Nós a falar... somos obrigados a contribuir para haver material higiênico. Não há trabalhadores de limpeza escalonado. Nós somos obrigados a contribuir. Então, este sistema é que nós queríamos que fosse estancado logo no início do ano letivo. Porque é um peso doloroso para pais encarregados de educação. Veja uma coisa, Amílcar. Nós já deslocamos crianças para fora da localidade, para o centro da cidade. Porque as boas instituições de ensino estão no centro da cidade, ou por bem, a maior parte estão no centro da cidade. O transporte para deslocar as nossas crianças é oneroso. É os salários dos pais que não crescem. É preciso ver isso. Então, é dali que o ensino particular, muitas das vezes, leva vantagem, porque nós moramos perto do ensino particular. Cada pai encarregado de educação procura enquadrar o filho numa escola de ensino particular próximo de casa, para diminuir os gastos com táxi, diminuir os gastos com qualquer tipo de transporte. E assim obriga realmente que o ensino particular possa estender as suas instituições em todo o que é canto. Ok, o professor Caetano Domingos já vai responder, mas deixe-me perguntar ao professor António Pacavira, porque há um novo fenómeno que está a nascer, e já nasceu aí há coisa de 4 anos, de respeito às escolas internacionais que existem, principalmente em Luanda, cada vez mais com estudantes angolanos e não com estudantes estrangeiros. Falta de confiança e credibilidade no sistema angolano. Sim. É só para ver o número de pessoas que ocorrem às escolas de ensino português, por exemplo. Sediadas em Luanda, algumas em outras cidades também. Portanto, nós temos escolas consulares, que são aquelas que resultam de acordos diplomáticos entre Angola e outro Estado estrangeiro, e temos escolas internacionais. Agora, é preciso também perceber que esse fenómeno é sustentado por propinas pagas por empresas. Ok? O indivíduo é contratado para trabalhar numa empresa e no seu acordo ele já coloca a propina dos filhos também. Repara que propinas muito altas são pagas por empresas, e nem sempre pelos encarregados de educação. Há encarregados que pagam, mas grande parte desses colégios com propinas muito altas, e colégios de currículo internacional, quem suporta as propinas são companhias petrolíferas, diamantíferas e entre outras, é que não é suporte. Okay? Então as pessoas optam, as pessoas querem o melhor para os seus filhos. Nós não podemos proibi-las, é a tal de escolha democrática. Se ele prefere ter um filho que vai falar inglês, vai falar francês, vai estudar robótica, tem um quadro interativo de última geração, as condições que tem na Europa é que ele vai encontrar aqui. E então ele vai apostar. Mas muito resulta de contratos de serviço ou de trabalho que já engloba também a escola dos filhos. Ok? Mas voltando só para ajudar um bocadinho a essa questão das escolas, da escola pública, nós temos profundo conhecimento, porque participamos em todos os conselhos consultivos do Ministério. Tivemos, eu, a doutora Soraya, tivemos ainda agora no Luau, em maio, e eu vou aconselhar o amigo Diogo a consultar os documentos saídos do Conselho Consultivo, que trazem a tipificação de escolas, as escolas, quantas escolas em Angola têm luz elétrica, quantas têm água, quantas precisam disso, tem todo essa tipo de estruturação. E então, para se poder abordar a escola pública, eu aconselho primeiro a ler estes documentos saídos do Conselho Consultivo para poder analisar. Agora, como sociedade civil e defensor da educação, eu também peço ao Ministério da Educação que defina metas. Nós ouvimos lá resultados que não são bons e lemos nos jornais coisas que não são boas. Assistimos a semana passada uma reportagem aqui na TV Zimbo, uma visita de campo da Sua Excelência a Senhora Vice-Presidente da República, algumas escolas em Luanda, e é lastimável. Não tem porta, não tem teto falso e por aí fora.
Então temos que definir metas para poder consertar essas escolas. Não podemos entrar por um ano e sair o outro com o mesmo padrão. A gente olha agora para as escolas, essa semana, no plano de todas as escolas deviam fazer pintura. Ou já lá atrás, pintura de interiores e exteriores. Mexer nos jardins, começar a mexer no ambiente da escola pública. Se a gente fizer uma visita, vai perceber que não existe. Como defensor de uma escola pública de qualidade, levou estas preocupações ao chefe de Estado? Sim, nós abordamos algumas questões, vou responder a questão que o Amilcar colocou-me, mas vou objetivamente para aquilo que é a área que eu represento. Nós pedimos à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, a quem agradecemos publicamente por nos ter recebido, colocamos uma questão, a questão relacionada ao imposto industrial. Nós, privados, e aqui falo da educação e falo da saúde, nós pagamos 25% de imposto industrial ano, em maio de cada ano, ok? A indústria, as pescas e a agricultura pagam 10%. Então aqui há um desequilíbrio muito grande do ponto de vista de sustentabilidade. Para manter a sustentabilidade das instituições, e sustentabilidade é o lema das Nações Unidas, da Unesco para a educação. Transformação e sustentabilidade. Ok? E ele é transversal ao ensino público, ao ensino privado, obviamente. Mas para mantermos a sustentabilidade do ensino privado, nós apelamos à Sua Excelência, Sr. Presidente, a redução deste imposto de 25% para 10%. Por uma questão de justiça social também, porque somos nós, educação no geral, que temos que formar quadros para os outros setores. E então, por que pagar um imposto tão alto? Isto influencia no valor da propina. E nós prometemos ao Sr. Presidente da República que se o nosso desiderato for aceito, se for materializado, naturalmente que nós conseguiremos manter o equilíbrio nas propinas. Por isso é que defende um investimento de 20 mil kwanzas por aluno? Não, vou-te explicar. Mais um pedido que nós temos ao Sr. Presidente da República. Existe o Prodese, existem vários financiamentos via BDA, com juros bonificados, 7%, 7,5%. Nós, setor da educação, pagamos a qualquer banco comercial 20 e tal % de juros. É muito alto. E então, para poder influenciar também na questão da empregabilidade, a outra vez aí vem a questão da sustentabilidade dos empregos também que nós oferecemos, propiciamos. Para poder manter o equilíbrio das propinas, também é preciso que nos atendam a esse pedido. Mas acreditamos na boa-fé do Sr. Presidente da República, da equipe econômica, e já sentimos... Mas a resposta foi positiva ou tomou boa nota o Presidente? Não, a resposta será positiva depois da materialização. Então já há passos a se concretizarem, que a seu tempo certamente as pessoas tomarão conhecimento também. Professor. Quando eu defendo os 20%, eu estou a falar de escola pública. A entrevista que eu tenho no Jornal de Angola de hoje, eu estou a falar da escola pública. E resolve esses problemas que estão a ser discutidos aqui. Nós temos que mudar o paradigma de elaboração do Orçamento Geral do Estado para o setor da educação. Nós temos que procurar atingir Dakar 2000, 20% do OGE. Como é que devemos atingir? Exatamente como fazem nos outros países. O orçamento é feito por indivíduo. Nós não podemos continuar a tratar o aluno de forma global. Nós temos que individualizar. Cada aluno tem um custo para se manter na escola pública. Daí a nossa sugestão para que e já estivemos na 6ª Comissão da Assembleia Nacional, já deixamos ficar essa proposta também, para que o Estado seja encorajado a encontrar o custo por aluno. E no custo por aluno tem desde segurança, e o ano passado a segurança foi horrível nas escolas, tem água, luz, consumíveis, medicamentos. Temos que olhar para a política pública do livro escolar, política pública da saúde escolar, política pública do transporte escolar, política pública do uniforme escolar, que somos dos poucos africanos que não oferecemos uniforme aos encarregados. Okay? E então, para gerir educação pública, nós temos que olhar para esse leque de políticas públicas. O que é que nós sugerimos? Que se invista 200 mil kwanzas ano ao aluno do ensino primário, numa distribuição equivalente a 20 mil kwanzas mês, que hoje, infelizmente, isso custa 20 e tal dólares. Se fizermos aqui uma analogia aos países da OCDE, porque a ciência obriga-nos à comparação, quando se trabalha com ciência temos que comparar,
vamos olhar países da OCDE, situados na Europa, porque há os que não estão na Europa, investem anualmente, o Portugal é o que investe menos, 10.400 euros ano por aluno, a razão aí de 1.000 e poucos euros mês, ok? Mas não dá merenda escolar, dá refeição, dá computador, dá uma série de elementos, ok? E então, por que as nossas crianças não podem ter os mesmos direitos também? Ok? Não, só para complementar. É para fechar mesmo, A para América concluir, Latina, senão os vai países ficar que uma mais investem entrevista na Europa para quem investem 10.400 euros. Sabemos que a realidade de Angola não permite isso, por isso é que estamos a propor apenas 20.000 kwanzas mês para o ensino primário. Na América Latina, o Brasil investe $500. E se for um aluno com deficiência, estou a falar alunos com autismo, síndrome de Down, dislexia e outros, dobra o valor. São $1.000. E então nós, para podermos fazer um orçamento com qualidade, temos que olhar para o aluno, Certo. e não para a estrutura no seu todo. Professor Caetano Domingos, em relação às escolas que foram reabilitadas e para Luanda, têm todas as condições? Sim. Água, Foram todas energia, elas, sim, tem água, energia, água potável? água potável, energia elétrica, carteiras, estão todas elas apetrechadas. Mas aqui a Amilcar dizer que parece ser que o Estado, as escolas públicas são todas elas em péssimas condições. Não é verdade. Nós temos escolas públicas que também... Temos escolas de referência. Temos escolas de referência, pois é verdade. Temos escolas de referência, assim como também temos escolas privadas que não têm condições. Claro. E prova disso é que nós, há tempos, fizemos uma inspeção e é do conhecimento da imprensa que mandamos fechar algumas instituições do ensino técnico profissional, fundamentalmente no âmbito da formação de técnicos de saúde. Portanto, aqui é para dizer, Amilcar, que há condições, portanto, o Estado tem feito o máximo que deve ser feito. Nos últimos tempos, todas as escolas construídas no âmbito do PIM têm condições. Todas as escolas construídas no âmbito do PIM têm condições. O que é que acontece? E o Pacavira dizia que é preciso ter metas, escolas sem as estruturas adequadas. É verdade. Mas também é preciso vermos um fenómeno social que nós estamos a viver. As escolas são apetrechadas e, ao mesmo tempo, meses depois é vandalizada. Porque o pai não sabe quanto é que custa o investimento do Estado. Não, exatamente. Portanto, aí é onde está o grande problema. Portanto, é um problema que não é só o Ministério da Educação ou que o Governo não invista. O Governo faz isso. Mas é preciso exatamente que a sociedade esteja consciencializada também pela importância que deve ter para as escolas. Porque o senhor Diogo dizia que mete o filho no colégio porque está próximo da instituição, ou da residência. É verdade, está próximo da residência. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos poucas instituições públicas, portanto, esse esforço tem sido feito, e algumas escolas do ensino privado que andam espalhadas por tudo quanto é canto. Porque o que é que aconteceu? Aconteceu é que, próximo de uma residência, eu tenho a minha residência, transformo a residência e coloco um colégio. Portanto, aí, essa é exatamente a grande diferença. Mas isso também não é bem verdade. É assim, nós temos há algumas instituições, nós podemos dizer... Caetano, todas elas estão bem temos o Quilamba, temos o Sequel, com muitas escolas recentes. Mas a maior parte dos alunos que vivem nessas centralidades não estudam lá. Estudam em colégios fora da centralidade. Não, a procura do colégio é um fenômeno que as pessoas procuram o colégio, talvez também por dizer, não, o colégio oferece as mesmas condições. Nem todos os colégios oferecem. Não, por isso é que tem colégios da categoria A, B e C. É correto. Por nós, a ANEP, nós temos que pedir ao Ministério para elaborar, nós queremos contribuir, elaborar um projeto para que as escolas de ensino precário, eu chamo mesmo assim, são privadas, mas têm um ensino precário, o diretor ganha 50 mil, o professor ganha 20 mil kwanzas. Então, nós estamos aqui a escamotear, estamos a levar precariedade para o ensino, mas entre ter alunos fora do sistema e ter nos bairros, neste custo, tudo bem. Por isso é que nós queremos uma linha de financiamento para poder dar um prazo para esses colégios poderem melhorar. Caso não, eles têm que ser absorvidos. Tem, porque nós não podemos continuar a oferecer um salário mísero a um indivíduo professor. O professor, se não ganhar um salário mínimo, não tem dignidade nenhuma. Ou nenhuma. E então nós temos que olhar para essa realidade. Há colégios que não deveriam funcionar? Isso é verdade, sim, senhor. Mas nós criamos um sistema que promove a qualidade. Tem colégios da categoria A, B e C. Quem não está bem na A tem que baixar para B. Quem não estiver bem na B, baixa para C. Sim. E quem tiver que ser promovido, é promovido. Mas essa é que estão na NEP e alguns que não estão na NEP. Não, isso quem regula é o Ministério da Educação. Pois é, mas é isso que eu estou a dizer no geral. Estou a dizer no geral. Que as que estão na NEP têm esta tendência de classificá-las, que na verdade, se estão no A,
aliás, está no B e não passa para o A porque não está em condições, mas aqueles colégios que não estão na NEP, mesmo sendo classificadas com a categoria A, B e C, esses também não têm. Não. A classificação, Mas o problema não está é do ali. Ministério da Educação. Sim, é o que eu estou a Não dizer. é na NEP. Não, melhorarmos deixa-me Está no dizer. decreto Cada uma sua 37 público, barra senão 20. lá em casa ninguém percebe. Está certo, Não, Vira. é só 37 melhorarmos o 23 lhe dá ensino público. mais valioso. Nós Vira para o vamos Sr. Caetano. descartar Mais Eu vou dar a valioso, palavra. deixa-me só terminar. Porque O eu 37 também barra quero falar. 23 de 9 de fevereiro, O senhor Diogo falou muito. de 8 de fevereiro, só melhorarmos o 9 de ensino. fevereiro, dá-lhe claramente esta classificação. Mas os que estão na NEP têm o vosso controle e vocês fazem esse controle como deve ser. As escolas que não estão na NEP, que são controladas pela nossa inspeção, Mas estão infelizmente muitas delas nem sequer sabemos onde é que estão, mas formam alunos. Está a ver? É nesses pontos que eu Onde é queria que me está a referir. inspeção? Tá, aí a inspeção Diga. tem que A inspeção, surgir. Ministério Tem da estado- Educação, onde é que está? a inspeção da educação tem vindo a fechar essas escolas. Não só aqui em Luanda, mas também em Benguela, A nível do país. a nível do país no geral. Mas o caso de Benguela, por exemplo, houve um número também muito alto de escolas privadas que funcionam, mas que até nem estão legalizadas. Essas foram encerradas porque não têm condições nenhuma. Primeiro, o processo de legalização tem também uma série de etapas. Sim, está De regulado. exigências, e está regulado. E elas funcionam à margem da lei, mas não têm condições nenhumas. Outras até apresentam umas propostas muito bonitas, mas quando vai se fazer a vistoria no local, infelizmente as condições não são aquelas mais adequadas. E para dizer ao senhor Diogo que não devemos generalizar, dizer que todas as escolas estão mal, isso não é verdade. Mas, E dizer que As os boas pais é um pagam, bom os pais processo. pagam para tudo também não é verdade. Porque assim, nós temos o ensino primário é gratuito. Não paga inscrição, não paga matrícula. Então é preciso deixar muito claro as nossas abordagens e dizer, em relação ao ensino secundário, que não é gratuito. Não é gratuito, o pai deve participar. Está na lei de base. Está na lei de base, deve comprar o material escolar, tem até um decreto conjunto, executivo conjunto, Sim. Quando tem que serviços mínimos estabelece para ser sim emolumentos. os emolumentos, as taxas, enfim, estão lá todas elas definidas destes serviços que as instituições prestam, mas instituições do ensino secundário. Dizer que nós estamos a população, ou então eles preferem o ensino privado porque desacreditam no ensino público. Nós temos quadros muito bem formados da escola pública. E temos escolas, sim, de referência, desde o ensino primário até o ensino técnico profissional. Escolas boas, com qualidade, que têm professores capacitados, preparados, gestores que fazem uma gestão escolar eficiente e eficaz. Temos isto. Mas também Aliás, temos os aquelas professores escolas... do ensino particular saem do ensino Sim, público. saem do ensino... É isto. Alguns professores... Isto é uma realidade, não é? Sim, Não, é uma realidade. Mas hoje é assim, sempre que há um concurso público, o ensino privado hoje perde muitos jovens professores para o ensino público. Deixa a professora Isso já Soraya acontece concluir. muito. Exato. Temos, sim, professores muito bem preparados e têm estado a fazer um bom trabalho. Nós estamos a falar aqui para a população em geral e os professores estão a nos ouvir, os professores da escola pública, diretores. Ficariam muito tristes ouvir um pai encarregado de educação que não reconhece o trabalho que alguns deles fazem e que é muito bom. E eles continuam, crianças, continuam na escola pública e terminam, têm o perfil exigido. Então, nós temos o desafio a nível do setor da educação, é gizar políticas e programas e projetos que visam exatamente melhorar a qualidade da educação. Ainda é um desafio e gostaríamos de frisar isso e de reconhecer, mas não podemos dizer que o nosso ensino está desacreditado, não tem Já agora, a qualidade. professora Soraya está no uso da palavra em relação ao pré-escolar, quais são as garantias para este ano letivo? Em relação ao pré-escolar, a classe de iniciação, as escolas todas do ensino primário têm vindo a atender esta classe, as crianças dos 5 aos 6 anos que se matriculam no ano de matrícula, né? No ano de matrícula, e portanto temos também algumas creches e centros infantis que são privados, também têm estado a dar a sua contribuição
mas é um número bastante ainda reduzido. Como sabe, o subsistema de educação pré-escolar não é gratuito, não é obrigatório, mas pelo menos a classe de iniciação, esta sim o Estado deve garantir, e as escolas do ensino primário estão orientadas, que são da responsabilidade das administrações municipais para atenderem a classe de iniciação. Para além disto, nós também temos um modelo alternativo, a Mica falava aqui também de adotarmos modelos alternativos, que é para podermos fazer face às insuficiências que temos. Temos o projeto Todos Unidos pela Primeira Infância, uma vez que nem todas os centros, as localidades têm os centros infantis, as creches. Então este modelo comunitário alternativo que atende criança do 0 aos 6 anos de idade e que potencia sobretudo as famílias, também tem estado a atender, estamos já em 10 províncias, foram atendidas o ano passado cerca de 26 mil crianças em 10 províncias. Então vamos continuar, o desafio é expandir esse projeto para que mais municípios, nas comunidades, também as crianças possam desenvolver atividades educativas, porque é a base, e se nós prepararmos bem as crianças nessa fase, vamos ter a garantia da qualidade no ensino primário. A professora deixou de dar aulas, não é? Deixei de dar aulas. Deixou de dar aulas, perdemos uma professora. Um curtíssimo intervalo, já voltamos. Estamos a falar dos desafios deste ano letivo que está aí à porta, é já no próximo dia 1, sexta-feira. Pois bem, estamos de volta ao nosso debate, os desafios e perspectivas do novo ano letivo. A abertura é já na sexta-feira, próximo dia 1 de setembro. Professor Caetano Domingos, quantas crianças vão ficar sem estudar este ano? Este número posso dizer que não é possível determinar um número exato, tendo em conta que neste momento estamos ainda a fazer o balanço. A partir do 45 dias depois do primeiro trimestre, é que nós teremos um número exato fora do sistema de ensino das crianças. Só quando os pais reclamarem, não é? Realmente, 45 dias depois do início do ano letivo? Não, como é que se determina as crianças fora do sistema de ensino? Os encarregados de educação que aparecem, nós fizemos o levantamento, fazemos as matrículas, e a estes alunos que não entraram no sistema é que nós fazemos as contas. Na verdade, para determinar o número exato, aquelas crianças que não ocorreram às instituições, quem tem esse dado são os municípios, as administrações municipais, não é a escola. Porque o gestor escolar sabe que apareceram 50 crianças ou 300 inscritas e entraram 120, por exemplo. Ele sabe de antemão que dessas 300, menos 120, tem um resto que é X estudantes, ou seja, X crianças ficaram fora do sistema. É este número que nós normalmente controlamos. Professora, muito recentemente houve um dado que foi anunciado por um jornal do nosso país, dava conta de que havia 13 mil escolas, digamos, sem energia. Mas o mapeamento feito pelos dados oficiais indicam que não chega a esse número. Portanto, onde é que está a verdade? O mapeamento que foi feito pelo Ministério da Educação foi feito em escolas públicas, em 10.012 escolas públicas. Não 13 mil, como foi noticiado. Não, são 10.000 10.012 escolas. Escolas públicas que foram mapeadas. O levantamento que foi feito em termos de infraestrutura, que condições estas escolas têm em termos de infraestrutura, em termos de acesso à eletricidade, à água, o próprio sistema, a questão das casas de banho funcionais ou não, a segurança, o número de professores, enfim, todas essas condições. 73%, se não estou em erro, 73% dessas escolas é que não têm acesso à luz elétrica. E não... Tem água, mas não tem luz. Também vem um dado do número de... Algumas têm água, algumas outras não têm água, outras têm energia. Portanto, destes 70% que foi feito o levantamento, são condições variáveis. Algumas têm água, não têm energia elétrica. Mas vão transitar para este ano letivo com os mesmos problemas? Não, a tendência é criar condições para que se melhorem essa situação. Mas, Mamilca, vejamos, nós fizemos esse mapeamento justamente para termos a
os dados sobre como é que o estado das nossas escolas e, a partir daí, elaborar um plano, porque os planos não são anuais, são quinquenais. Portanto, temos que ter um plano para podermos fazer uma intervenção nessas escolas. E essa intervenção não é só da responsabilidade do Ministério da Educação. Aqui estamos a falar de luz elétrica, estamos a falar de água, que não depende do Ministério da Educação. São problemas conjunturais, mas que precisam da intervenção do Ministério da Energia e Água. O importante é que nós temos esses dados, concebemos os planos, né? o nosso PDS, o Plano Setorial da Educação, e, portanto, então, fizemos essas propostas, definimos as metas, quantas escolas serão construídas anualmente, quantas serão reabilitadas, e para ver a questão da luz e da água. Então, isso é um projeto, as metas não são a curto prazo, são a médio prazo, e, em outros casos, então, vamos ver se anualmente o que é que nós podemos fazer, em função também dos recursos financeiros que temos e também tendo em conta as responsabilidades, o âmbito de responsabilidade da intervenção em cada uma dessas escolas. Vejamos que quem tem a responsabilidade de construir e fazer a manutenção das escolas de ensino primário são as administrações municipais. O orçamento vai para os municípios. Eles é que devem fazer também o plano a nível do seu município para poder contemplar estas escolas. O recrutamento de professores, as cotas, as vagas são definidas a nível... Faço esta pergunta, professora, porque na passada quinta-feira foi inaugurada uma escola, portanto, cujo patrono é José Diogo Ventura, do Processo 50. O governador inaugurou na passada quinta-feira, mas ontem, no Jornal de Angola, dizia-se que faltavam professores. Portanto, a escola vai ensinar 1.080 alunos, mas faltam professores. Portanto, a escola devia ter 56 professores. E só tem 32 professores. Sim, isso acontece não só nessa escola, mas também a nível do país. Ainda temos carência, temos necessidade de professores. De professores e concursos públicos é que vem... Mas como é que se vai resolver este problema, no caso concreto do Liceu José Diogo Ventura? Vamos ter agora um novo concurso público, foram anunciadas a abertura do concurso público, mas estão a ser preparadas as peças concursais para que, a nível de cada governo provincial, no caso os gabinetes provinciais de educação, vão definir, olhando para as necessidades das escolas, para que possam então admitir novos professores, mas isto leva algum tempo. A admissão de professores leva algum tempo. Só para provocar, professor, o senhor é responsável, porque é diretor do Instituto de Formação de Quadros do Ministério, fez mal as contas. Ou não? Em relação ao preenchimento... Não entendi bem a pergunta. Não, a minha questão ainda é em relação ao preenchimento, digamos, da classe de professores no Liceu José Diogo Ventura. Não é que foram feitas mal as contas, não. Na verdade, nós temos carência de professores, isto é a pura verdade. E é assim que nós, disse-lhe há bem pouco tempo, que nós necessitamos aproximadamente 70 mil professores para preencher o sistema. Nós temos no seu todo 216 mil professores, ou seja, agentes no seu todo. Destes, a escala nacional. A escala nacional, 216 mil agentes no sistema. E destes, aproximadamente 180 mil são professores, portanto, na sala de aula. Nós precisamos, e porque, como disse, faltam os professores nessa escola, e a minha colega disse-lhe muito bem que, em função do concurso que vai se abrir agora, a partir agora de setembro, é que vamos poder preencher essas lacunas que temos em algumas instituições. Pois bem, professor António Pacavila, as escolas público ou privadas, como é que vão funcionar este ano? Mas estamos aqui para apresentar contribuições. Claro. A questão dos alunos fora do sistema de ensino passa por um problema técnico. Nós já várias vezes falamos aqui na TV Zimbo de que é necessário tratar da carta escolar. Ok? As administrações municipais, provinciais, devem elaborar uma carta escolar. Sob orientação... Mas tem dito isso em sede de Conselho Consultivo? Sim, já falamos várias vezes em sede de Conselho Consultivo. Não no consulado da ministra Luísa Grilo, mas em outros consulados também. Pronto, mas como damos poucos passos nesse sentido, dizer que a única carta escolar que temos provavelmente será do Lubango, que é até da Willa, 2016, já desatualizada. É preciso entender o seguinte, telespectadores, planificação, gestão de qualidade tem que ter planificação, ok? Quantas crianças nascem no ano 2023? Imagina em Catete, vão determinar o número de nascimentos, de crianças nascidas.
Vamos saber Nascidas na quantas maternidade crianças ou entrarão. Nascidas na maternidade ou em casa? Não, registradas. Ok, mas aí tem sempre um percentual para menos, outro para mais. Tem uma margem de erro. Mas tem que ter a carta escolar, que vai me dizer quantas crianças entrarão para a creche daqui a 2 anos, que a creche é dos 0 aos 2. Quantas estarão no jardim de infância daqui a 3 anos, que o jardim de infância é dos 3 aos 5 anos. E quantas crianças estarão no ensino primário daqui a 6 anos, que o ensino primário é para crianças que fazem 6 anos até dezembro de cada ano. Ok, com esta planificação, nós saberemos quantas escolas precisamos por cada município. Então, vamos deixar de remendar, fazer uma política de bombeiro. Olha, sobraram X, estão fora do sistema de ensino. Não, isso é utópico. Depois, o que é que acontece? Eu pergunto, quantos Antônios estão fora do sistema de ensino? Quantos Amílcares estão fora do sistema de ensino? Ninguém sabe. Solução para isso. 1. Elaboração da carta escolar. 2. Pré-matrícula. O ano letivo arranca em setembro. Vamos fazer uma pré-matrícula em maio. Ok? Ou em abril. Com a expectativa de que X alunos vão transitar, ou que todos transitem, ok? E vamos matriculá-los. Aqueles que não estiverem dentro do sistema, tanto no público como no privado, e aí é um problema de registro estatístico, nominal e numérico, ok? Nós em Angola usamos muito o registro estatístico, só numérico. Nós temos trabalhado já com o Ministério na questão do registro nominal, ok? Os alunos têm que ser tratados pelo nome, como indivíduo. Nós temos que ter o registro numérico e nominal. E aí a base de dados vai dizer quem ficou de fora. Isso é técnico. Agora, se continuarmos a remendar, estamos aqui a discutir problemas antigos. Temos que trazer soluções novas para gerar problemas novos. Esse problema já se arrasta há muitos anos. Pacavira, a pergunta é, por que os alunos, as crianças ficam fora do sistema de educação? Calma, se tiveres a carta escolar, sabe qual é a necessidade de escolas? É só por falta de planificação? Não, sabe qual é a necessidade de escolas. Se não tiver carta escolar, não sabes qual é a tua necessidade de escola. E o Ministério da Educação tem as necessidades de escola? Mas não tem a carta escolar. Tem as necessidades, não temos a carta, mas não é determinante. Tem outros elementos. A questão não é falta de planificação. A mobilidade se os os alunos se ficam fora do sistema de educação, vejamos, nós temos uma taxa de fertilidade em Angola de 6,2. 3,1. 3. Não. Segundo dados do INE. 6,2, a segunda maior do mundo. Sim, a segunda maior do mundo depois do Níger. É das mais altas taxas de fertilidade. Okay. E, portanto, o Níger tem um território ainda superior ao nosso. É isso. Mas é só para dizer que a questão não passa pela planificação. Porque o orçamento, porque vamos olhar para o orçamento que temos que é destinado ao setor da educação, ainda mesmo com um plano integrado de intervenção aos municípios, vamos conseguir atender em tão pouco e curto espaço de tempo o número de crianças que nós temos. Portanto, não tem sido... o problema é para o futuro. Para o futuro, sim, mas... dar razão. Se essa taxa de natalidade é alta, tens que planificar 6 anos antes. Mas eu não estou a dizer... A planificação não é a curto prazo, é a médio prazo. Mas não é só a planificação. Então, deixa os pais. É também olhar para o orçamento. O orçamento tem que ser por aluno. Sim, é também olhar para o orçamento para podermos... Porque a construção de escolas não está acompanhada até agora. Não é proporcional. Não é proporcional à taxa de natalidade. Por isso mas já sabemos o problema, temos que ir para a solução. Vamos falar da taxa de natalidade até o ano 2030. Temos que trazer a solução. Elabora a carta mas a solução, Pacavira, a solução é a seguinte, planificação existe, a carta escolar é um falso problema também, que considero é um falso problema, porque todas as construções estão a ser feitas com base nas necessidades que existem nas províncias. Nenhuma base. Não, tem sim senhora, tem sim senhora. Só que tem não há nenhuma província que diga, eu quero construir 5 escolas porque tenho simplesmente 150 alunos, ou crianças fora do sistema. Aleatório. Não é verdade, não é aleatório. Não é aleatório. Então, devo lhe dizer o seguinte, existe a possibilidade, e há essa tendência, o problema é que a construção não é proporcional exatamente ao número de crianças que precisam de entrar. Então, é nesse sentido que nós temos que pensar. Vamos pensar fazer o quê? Vamos fazendo os possíveis de realmente construir mais instituições para facilitar a que entrem mais crianças no sistema. Bem, Amílcar, eu queria, como o Pacavira já disse, estamos aqui para dar grandes contribuições para o Ministério da Educação. Mesmo que não nos ouça e não valorize, mas vamos continuar a bater nesta tecla. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, em termos de condições de água e luz, é necessário.
olhemos para o Quiluães. Nós, pais encarregados de educação, debatemos com este problema há 2 anos atrás. Chamamos a todos os diretores provinciais que aí passaram. Concordaram conosco. Nesta altura, o Quiluães está deplorado. Ninguém olha naquilo. Está no centro da atenção de todos. Olhamos as contribuições que damos na escola comercial. É diferente. O que é que falta? Melhorar as condições na escola de Quiluães. A água está próximo da mediateca. Qual é a Está contribuição que dão próximo para a escola comercial? da escola comercial. Puxar água da escola comercial ou puxar na mediateca custa milhões. Então é má vontade. A outra questão é em termos das crianças fora do sistema de ensino. Isso tem sido uma dor de cabeça para pais encarregados de educação todos os anos. Há crianças da primeira classe que ficam fora do sistema de ensino e têm que deslocar longas distâncias para encontrar um meio de enquadramento, que é mau. A orientação do ensino não é assim. A criança deve estudar mais próximo da sua casa. Para o ingresso no ensino médio, também é uma dor de cabeça, porque não há condições, não há instituições. Inclusive, temos a ousadia de nos referir falta de professores, falta daquilo. Pronto, disse, desculpa de mau pagador. Outra referência é do orçamento. Não, Não é. Professores, É preciso ver uma coisa. Professores, não. Nós temos que valorizar o quadro profissional que temos. Se nós não valorizarmos o quadro técnico que temos, não temos assim tanta expectativa de meter milhões. Primeiro, devemos cuidar o pouco que temos. Esta é a nossa opinião como pais encarregados de educação. Professor Manuel, continua a dar aulas? Continuo, sim, senhora. Eu estou a dar a minha contribuição. Na escola pública. Pronto. Na escola pública, sim. Pronto, na escola pública, claro. Outra, criarmos condições dignas para os nossos professores do pouco que nós temos. Todas as reivindicações que nós recebemos e nós acompanhamos, hoje se reinicia o ano letivo, está à beira. Continuamos a verificar professores descontentes. O clima organizacional no seio de professores é débil. É débil. E nós não queremos que isto continue. Nós temos que ter professores motivados pelo amor à camisola. Não, também temos que ir na remuneração, nas condições de trabalho. O Pacavira referiu, em comparação com países aqui vizinhos, e além de mais, nós fomos colonizados por portugueses. Se os portugueses estão a dar passo, por que é que nós não damos? Se os portugueses estão a dar computador aos filhos, por que é que nós não damos? A merenda escolar é uma dor de cabeça. Os portugueses não têm mais comida que nós para dar merenda escolar. Então a nossa comida vai para onde? Amílcar, é só para lhe dizer que as inquietações de pais encarregados de educação vão continuar e nós só queremos que melhorem as condições para os nossos filhos sentirem-se bem nas instituições. Certo. Por outra, é o estrangulamento que dizem não, é a sociedade civil que estrangula as instituições escolares. É verdade que é a sociedade civil, somos todos nós. Por que não assegurar as escolas? Como que você vai construir um monstro e deixar ao ar livre? Isto é inconcebível. Nós temos a nossa polícia, temos a nossa segurança pública privada, temos que ter uma autonomia. Mas está-se a referir aqui à brigada escolar? Bem, a brigada escolar. E além de mais, essas escolas construídas com PIM, elas deveriam ter no seu programa o asseguramento das escolas. Nós temos que ter um contínuo, é um pelo problema menos. de gestão. Construção é uma coisa, gestão é outra. Pronto, dentro da gestão recursos, tem que obviamente. entrar asseguramento. Como é que nós vamos ter escolas tão apetrechadas e depois, sem segurança, sem contínuo, sem nada, o professor não pode ser o guarda da escola, Certo. nem o gestor escolar. Então temos que nos preocupar. Professor, ainda funciona a brigada escolar? Não, já não funciona a brigada escolar, não funciona. E o senhor Diogo fala do encarregado de educação, pronto, em nome dos pais encarregados de educação, fala aqui de
de muitas coisas, depois vai generalizar. Muitas coisas que é muitas inverdades. Sim, algumas inverdades também, algumas inverdades e alguma verdade exagerada, muito exagerada. Quando fala de que nós fomos colonizados por Portugal e Portugal tem melhores condições, ainda bem que disse que fomos colonizados. Está a falar da escola portuguesa em Angola. Da escola portuguesa em Angola. Portanto, dizer que as condições são aquelas que nós já referimos aqui, que o mapeamento foi feito, que temos 82% de escolas que têm problema de não ter acesso à luz, 86% de escolas que não têm acesso à água. Isso é um mapeamento que foi feito pelo Ministério da Educação, temos conhecimento de tudo isso. As intervenções serão feitas em função do plano quinquenal que foi concebido pelo Ministério da Educação e ouvimos também até a sua excelência, a senhora ministra, a falar numa das entrevistas, penso que num pronunciamento, que ela dizia que a prioridade é substituirmos essas escolas que funcionam em condições privadas, precárias, para termos escolas... Há uma meta do governo, há uma meta. Até 2027, acabar com as escolas por baixo das Nesse quinquênio, acabar por escolas que funcionam por debaixo das árvores, tem turmas que funcionam por baixo das árvores, escolas que funcionam em infraestruturas precárias, improvisadas. Também temos essa meta, tem um plano concebido para podermos atingir esta meta em função também dos recursos que forem disponibilizados, porque temos estado a ver aqui a situação financeira do país e, portanto, é isto. Mas nós não estamos parados. O Ministério da Educação não está parado, continua a trabalhar com os governos provinciais e também temos o próprio projeto o plano integrado de intervenção dos municípios, que só no quinquênio passado foram construídas 677 escolas. Portanto, sim, é um bom número de escolas que foram construídas num período de 5 anos. E vamos continuar, o governo vai continuar a construir mais escolas, a apetrechar escolas, porque não é só construir, a apetrechar, para que, de facto, tenhamos as condições necessárias. Uma é a questão de construção, outra tem a ver com a questão de gestão, que fomos do topo a Cavira disso. Exato. Falou da merenda escolar, que os alunos não têm merenda escolar. Sim, o ano passado nós tivemos o Conselho Consultivo do Ministério da Educação e apresentamos o balanço do segundo Seminário Internacional de Boas Práticas sobre a Alimentação Escolar na CPUP e apresentamos dados sobre a distribuição da merenda escolar em Angola. É verdade que nem todas as crianças têm a merenda escolar, mas falamos de perto de 2 milhões num universo de 5 milhões de alunos, que corresponde a 32% beneficiaram da merenda escolar. Mas é alguma coisa e tem estado, de facto, a contribuir, sobretudo para aquelas escolas que estão no meio rural, para atender aquelas crianças, aquelas famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Professor Caetano Domingos, o ensino noturno. O ensino? Noturno. O ensino noturno funciona nas escolas de ensino técnico profissional e nas escolas de ensino técnico profissional e do ensino secundário geral. Mas temos visto cada vez mais adolescentes à noite. Sim, porque a nossa lei de base... Percorrerem grandes distâncias. Sim, é verdade. Aliás, pelas dificuldades que nós temos, não é de menos, porque a partir dos 17 anos esse jovem já deve passar para o curso noturno. Portanto, está alinhado nessa faixa etária e, como é óbvio, ao entrar para a 10ª classe, com 17 anos, naturalmente não há uma escola de ensino técnico profissional no município onde ele vive, tem que recorrer a longa distância para realmente encontrar essa instituição. Bom, quero introduzir aqui um outro fenómeno que tem a ver com as reprovações. Cada vez mais em cadeiras nucleares, ciências físicas ou ciências exatas, língua portuguesa também, crescendo. Onde é que está o problema? Nos estudantes ou nos professores? Não, o problema está desde a formação inicial até a formação contínua. Portanto, as reprovações têm exatamente a ver com a qualidade dos recursos humanos que nós temos, nesse caso o docente. E algumas vezes também tem muito a ver com as condições que são nos impostas nas instituições. Por exemplo, fala da falta das reprovações em língua portuguesa. Infelizmente, o Ministério da Educação tem constatado dados estatísticos assustadores em termos de reprovações na língua portuguesa, e prova disso é que nós continuamos a bater na tecla, como se diz, para a atualização dos professores de língua portuguesa e de matemática fundamentalmente.
Nós fizemos agora um seminário de boas práticas, muito recentemente, vocês fizeram a cobertura, sobre a melhoria e queremos melhorar cada vez mais. E tudo isso no que queremos atacar, como se diz, precisamente a partir do primeiro ciclo do ensino primário. Portanto, o aluno, ao terminar a segunda classe, tem de saber ler e escrever. Esta é a nossa meta. António Pacavira, cada vez mais reprovações no ensino particular. Porquê? Exigência. Quando assumimos a associação, eu uso um termo que é PP. Pagou, passou. Quando assumimos a associação, definimos metas. Esse PP tem que desaparecer. E, felizmente, temos conquistado essa meta. E então, reprova-se quando o aluno não se aplica. Mas é verdade que a qualidade do professor é determinante, a qualidade dos recursos materiais é determinante e a alfabetização da criança deve ocorrer do pré-escolar até a primeira classe, quando fecha esse primeiro ciclo que o colega Caetano se referiu. Se a criança na segunda classe não souber ler, ela não deve transitar para a terceira classe. O que é que nós estamos a pagar hoje? Efeitos da reforma educativa. Transição automática na primeira classe, transição automática na terceira classe, transição automática na quinta classe. Esses jovens, hoje essas pessoas são jovens e não desenvolveram as competências que deveriam ter desenvolvido. Então apelamos naquela altura, levamos uma década para poder ouvir, para sermos ouvidos e hoje é tarde. Nós temos nas universidades gente que mal escreve. Temos muitos desses jovens hoje já como professores também, infelizmente também são professores, e então as debilidades multiplicam-se. Tivemos que ser muito rigorosos na avaliação. Se formos mesmo rigorosos na avaliação, vamos perceber que a taxa de aproveitamento geral, estou a falar aqui do geral em Angola, se tivermos que trocar professores, por exemplo, isto é o meu desejo. Eu aplaudi muito aquela questão do NAMIB, aquela troca que deu aquela polêmica. Sim. Okay? Porque os alunos hoje também empenham-se menos. No geral, dedicam-se menos, ficam muito nos telemóveis. Okay? Então nós precisamos de tornar a escola mais exigente, mais rígida. Temos que ser gestores, não só um gestor polícia, aliás, gestor polícia não se usa, tem que ser um líder. O diretor hoje já não é uma figura que está a desaparecer, temos que criar líderes escolares. Mas seria mau proibir o uso de telemóveis dentro da sala de aula? Depende da forma como vai ser usado. Depende da forma. Por quê? Porque a escola hoje, nós estamos a fazer uma escola e nós quando fazemos um plano curricular, temos que olhar para o nível neurológico do indivíduo. Mindset, que mente tem esse indivíduo, que mentalidade ele tem. Aí vamos olhar para a geração atual, do ensino primário, geração alfa, nascidos de 2010 para cá. Qual é a tipificação desse indivíduo como ser humano? Completamente tecnológico. Que tipo de escola nós vamos oferecer? Lápis e papel, não lhe vai motivar. Se nós tivermos apoio recurso tecnológico, esse aluno vai trabalhar muito melhor. E então a escola tem que responder à expectativa neurológica do aluno, tem que responder à expectativa das famílias, da sociedade e da empregabilidade. Se nós não usarmos tecnologia hoje, se não evoluirmos para o modelo STEM ou modelo STEM, são siglas em inglês, uma é inglesa, a outra é americana. STEM é americana. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. Este é o currículo que tem que ser preparado hoje para as crianças angolanas, para poderem competir lá para o emprego a partir de 2030. Se nós estivermos a trabalhar com o currículo e modelos anteriores, naturalmente que não vamos prepará-las para aquilo que é o futuro. O futuro hoje, por mais que não queiramos ter tecnologia nas escolas, vai depender muito disso. A empregabilidade vai depender muito disso. Quando as Nações Unidas definiu as ODS, e a número 4, que tem a ver com a educação, diz que não devemos deixar ninguém para trás, estamos a falar de todo tipo de inclusão. Inclusão digital é fundamental. Vê como é que os meninos hoje brilham, os angolanos, quando pegam num telefone, num computador. Descobrem, fazem. Então o currículo tem que corresponder a essa expectativa neurológica deles, a capacidade neurológica deles. Nós temos que corresponder. Fizemos uma escola exatamente como era anterior, eles desmotivam-se. Por isso é que temos evasão escolar ou desistência, aí para a 7ª, 8ª, 9ª, o aluno por vezes desinteressa-se. Okay? Então nós temos que fazer um currículo diferente. Ou seja, nós precisamos fazer aqui uma revolução na educação, mudando o currículo, mudando práticas, trazendo boas práticas, olhando para quem já tem práticas mais avançadas e trazendo. Mas a avaliação na escola é determinante. Okay? A avaliação é determinante porque quando a avaliação não é exigente, o indivíduo acomoda-se. Mas hoje também estamos a pagar a questão da Covid. O cérebro humano é como um motor, tem que ser alimentado para ele poder funcionar.
Quando nós paramos totalmente e as razões justificaram-se, foram de força maior, nós não percebemos, poucos, alguns percebemos, a maior parte não, porque nem toda a gente estuda neurociência, percebemos que estávamos a parar o cérebro. Hoje, o nível das escolas baixou. Baixou muito porque os alunos foram atingidos pela pandemia ainda. E então, vai olhar agora, se puder, por resultados nas universidades. O ano passado, este ano, teste das universidades. Vamos olhar por resultado. Pena que em Angola não se publica. Quantos alunos vão para o Agostinho Neto? Quantos obtiveram positivo a matemática, a língua portuguesa? Para podermos mudar a escola, nós podemos trazer dados. Temos que analisar. Claro. Se não os analisarmos, nós não temos. A gestão escolar trabalha-se muito com análise de dados, para poder trabalhar com resultados. Agora, é fundamental que nós possamos determinar, bem, vamos fazer uma ruptura. Chegamos até aqui e não foi bom. Vamos começar algo novo. E até o ano X nós temos que atingir essa é aquela meta. Enquanto não tivermos essa coragem, vamos nos limitar a matricular. O sistema vai só matricular. O que é que estamos aqui a discutir? Não estamos a falar de biblioteca? Já vamos falar disso. Ok. Manuel Diogo, senhor professor, Bem, há muitas reprovações, tanto no ensino público como no ensino particular, e muitos encarregados de educação, tutores, não querem, digamos, pagar a matrícula seguinte. O filho reprovou, portanto ele diz que não pago mais. Como é que a associação tem visto estes problemas? Meu caro, este problema de reprovações é dos mais problemas no seio dos encarregados de educação. Nós aceitamos as reprovações por avaliação contínua dos nossos filhos e avaliação contínua transparente. E nisto, como é contribuição para o Ministério da Educação, chamamos a atenção à expensão escolar. Tem que aparecer, porque não é óbvio e não é salutar haver alunos reprovados por inexistência de provas de avaliação regular. São dois sistemas que levam o aluno a reprovar. Então, estas reprovações é que deixam os encarregados de educação numa inquietação furiosa. É a expensão escolar, não sabe como este aluno reprovou. É o gestor escolar, que é o diretor, não sabe como este aluno reprovou. Reprovou por quê? Por simples uma cadeira de um professor, por uma inconveniência com o professor. Estas são as reprovações que nós não gostamos. Mas muitas famílias reprovam também por gravidez indesejadas praticadas por professores. Bem, nós não pensamos nas gravidezes indesejáveis e muito menos na desistência. Nós pensamos no assédio. Hoje, para ter uma criança bonita ou com constituição física aceitável, é um perigo para as escolas. Por quê? O gestor escolar tem que ver, tem que selecionar, tem que ouvir dos pais e tem que ouvir dos alunos para não haver reprovações descabidas. Então, são essas... Mas há professores que praticaram tais scripts e continuam a lecionar. Bem, nós já demos das vítimas. Nós já demos as nossas contribuições, porque há pouco tempo eu fui ao gabinete jurídico da Direção Provincial da Educação ver como é que eles funcionavam em relação e como tratam estes professores. Os professores têm uma subcobertura dos advogados e os gestores escolares temem com os advogados, porque cada escola tem um setor de disciplina. E da avaliação dos professores. Deixa-me só ouvir a professora Soraya em relação a isso, porque ela sabe ter a palavra. Já vai concluir, Professora Soraya. Sim, em relação às reprovações, e como bem disse o Pacavira, que tem muito a ver com aquilo que é o desempenho dos alunos. Os pais encarregados de educação devem acompanhar o processo todo do educativo dos seus educandos. O que acontece muitas das vezes é que há pais que matriculam os seus filhos e só aparecem depois no final do ano letivo para reclamar porque que o filho reprovou. E depois vem essas alegações que estamos aqui a ouvir. Mas em relação à questão do assédio que levantou, o Ministério da Educação tem um programa no âmbito de saúde escolar, que é o programa
que tem a ver com a educação sexual reprodutiva abrangente, que visa levar informações e serviços de saúde sexual para jovens e adolescentes. Este ano já começou a ser, já começamos a implementar, foram formados professores que serão os pontos focais de géneros. Eles vão atuar nas escolas e terá também mobilizadores das organizações não governamentais, por via do Fundo das Nações Unidas para a População, com quem estamos a trabalhar nesta matéria, por ser um órgão especializado, e vamos criar os clubes escolares. Nos clubes escolares vão ser abordadas temáticas para empoderar a rapariga sobre a educação sexual, a violência baseada no género, o abuso e a exploração sexual, o assédio sexual. Vamos atuar em 68 municípios, nas 18 províncias, em 930 escolas, e queremos atingir 300 mil alunos jovens e adolescentes, dos 12 aos 18 anos. Portanto, vamos trabalhar nesse período até Mas como é que atua o Ministério da até Educação 2025. perante denúncias que são tornadas públicas, em vez de até por via das redes sociais? Agora, nós estamos a aprimorar, sobretudo neste ano letivo, nós nos preparamos para isso. Foi também um tema de reflexão no Conselho Consultivo passado. Foi feito um balanço sobre a violência na escola, o uso de drogas, o bullying, enfim, todas essas questões que acontecem e, portanto, então... Também está em crescendo entre nós. Está crescendo, sim. Mas agora, neste projeto, em particular, foi criado um mecanismo de reclamação, sugestão e resposta. Em cada uma dessas escolas terá uma caixa, e também vamos ter terminais para poder conectar com outros, os mecanismos de queixa que existem, por exemplo, no Conselho Nacional da Criança, trabalhar com os órgãos da Polícia Nacional, a Procuradoria-Geral da República, para estes casos também serem encaminhados, porque tem estado a crescer. E a gravidez precoce na adolescência é um problema sério que tem estado a levar as crianças, sobretudo as raparigas, a desistirem. Então queremos prevenir para reduzir as taxas os índices de gravidez precoce, as taxas de abandono escolar, sobretudo para a rapariga, porque são a maior parte das que elas abandonam quando terminam a 6ª classe, o ensino primário, já não dão seguimento. Portanto, penso que essa é uma medida que vai, de alguma forma, contribuir para a redução de casos de assédio sexual, violência baseada no género, e vamos ter, claro, vamos apresentar aqui casos de professores ou de alunas que eventualmente estarão envolvidas nesses casos. Caso forem apanhadas, vão ser denunciadas e medidas serão tomadas. No ensino particular também? E criminalmente. Bem, no ensino particular, nós temos um motorista, já está aí no 9º ano de cadeia, ok? Um caso aqui de Luanda. Temos um professor que foi preso este ano também. E eu reclamo muito junto da mídia de que quando ocorre no ensino privado faz um alarido enorme e no ensino público não se faz nada. E então no ensino público nós temos conhecimentos, sim, Faz, Mas de não é muitos verdade. casos. Não, mas faz. Não tem nenhum professor detido, desculpem lá, Tem temos que ser razão, aqui. Não tem nenhum professor detido na escola pública por engravidar aluna. E há muitos casos, disse agora o Amilcar aqui, pessoas negociam com as famílias e ficam e continuam a trabalhar. Se há processo disciplinar, não há criminal. Então, no privado, nós evoluímos para o processo criminal. Infelizmente, no público não tem processo criminal. Apresentem-me provas de que há algum professor que foi julgado e foi preso. No privado eu tenho. Agora eu quero ver no público no que eu sei privado que pode ser um pouco engravidam. mais restrito porque você domina o privado e muito bem. Não, eu tenho colegas, mas tenho deixe-me colegas. dizer o Deixa eu seguinte, no concluir público nós temos professores. a A nossa nossa visita. principal ação é a expulsão e o processo do crime é remetido à polícia. Mas o indivíduo tem que ir para a cadeia. Correto, mas isso não é o Ministério da Educação que tem que fazer o segmento. Depois passar Faz a pelos queixa tribunais. crime Tem que e haver um apresenta. acompanhamento. Depois transitar em Não, julgado. Tem que transita. O Ministério da Educação só pode desistir de largar o caso depois de transitar em Nós julgado. temos informações. Mas não ocorre isso. Mas Não o julgamento é acompanhamos. feito. Não acompanhamos. Nós acompanhamos os casos. Não, eu tenho evidência. Não, mas professor, Não, nós, você tem- nós eu reportamos, não falo, a TV Zimbro desculpem só, reportou Amilcar. vários casos que obedeceram a negociações entre, digamos, o criminoso, o suspeito e a vítima, e os professores continuam a trabalhar. Encorajamos Depois de negociações com os familiares das vítimas. Nós não temos, eu não me recordo pronto, dessa peça, né, da TV Zimbo, Tem que mas ver devo mais o dizer, se Falangol, houver, professor. Não, Tem vamos mais o apoiar o Falangol. mas se houver Caetano. negociações entre os familiares e o professor, qual é o papel do Ministério da Educação nesse sentido?
Professor? A menina é menor, não pode ter negociação. Correto, mas o que é que acontece? O que acontece é Ministério da que Educação. o próprio professor vai ter com as famílias, e as famílias às vezes é que retiram a queixa. E como fica E a muitos aprendizagem gestores da levam a este criança? caso. Vamos supor, o caso que aconteceu no Casqueiro, e deves ter domínio desse caso. Que uma E no menina. Rangel. Vou dar um exemplo do Casqueiro, que eu tenho um domínio desse caso. Aconteceu no Casqueiro, a menina foi violada, e o que é que aconteceu depois? É que os encarregados de educação começaram a negociar, porque foram tirar a queixa para negociar com Não, mas o vou infrator. aconselhá-lo. Fale com o Dr. Paulo Calesso. Queremos ajudar. Do INAC. Queremos Estamos- acabar com isso. estamos a Dr. trabalhar- Paulo Colega Calesso, Soraya, colega permita-me Soraya é a só, pessoa mais permita-me só dedicada. concluir. Dr. Paulo Calesso concedeu uma entrevista a um jornal aqui da praça durante este ano letivo. E na altura ele tinha um levantamento de pelo menos 50 meninas que estavam Aliás, gestadas. a denúncia veio do INAC. A denúncia veio do INAC. Ele falou comigo, eu também ouvi e li. E é por esta E falamos razão. sobre isso porque eu li. E é- então precisamos de pegar nesses dados, não escamotear, mas poder levar para frente. Mas é por esta Não, mas razão, nós não doutor estamos a Pacavira, dizer que não devem é por levar esta para frente. razão que nós estamos a trabalhar atualmente neste programa de saúde, no âmbito de saúde escolar, que estamos a implementar o mecanismo de queixa, sugestões, reclamação e resposta, Isso para agora. podermos fazer o devido encaminhamento e que professor, outros tem- órgãos que fazem parte também, né, que atuam do ponto de vista judicial, inclusive também estamos a trabalhar com o Conselho Nacional da Criança, porque eles têm uma linha e, portanto, nós vamos utilizar também todos esses canais que é para podermos, de facto, responder este problema que é gritante e que tem estado a criar algum constrangimento, sobretudo para a jovem menina que está na escola. E, professor, e falando em segurança ou falta de segurança nas escolas, a TV Zimbro reportou vários casos de violência no interior das escolas, que culminaram com agressões entre jovens adolescentes. Este ano, este fenómeno, se não nos pusermos a pau, vamos continuar a ter. Vamos, Há sim. insegurança, não há, digamos, garantias, porque há muitas escolas que não têm segurança. É verdade. Aquilo que é da nossa responsabilidade, porque a brigada não está a funcionar, a brigada escolar, que é da responsabilidade do Ministério do Interior. E, portanto, nós, o Ministério da Educação, com este programa, nós também vamos trabalhar no entorno da escola, com 600 comunidades, para poder fazer sensibilização. Mas é preciso autorregular também, portanto, responsabilizar as escolas, porque os miúdos muitas vezes entram com facas, com canivetes. É por esta razão que nós estamos a trabalhar, a criar os pontos focais de outros género. com pistolas, fazem tiros dentro da escola. É verdade. Estamos a criar estes pontos focais de género para criar os clubes escolares. É necessário mobilizar toda a escola, fazer a sensibilização, incluindo também no entorno da escola a comunidade, a comissão de pais encarregada de educação. Está tudo previsto para podermos trabalhar desta forma, porque o problema existe e nós não podemos ficar de braços cruzados. Por isso é que vai existir essa intervenção neste ano letivo e já formamos os professores. Recentemente a senhora ministra procedeu à abertura da formação de 332 pontos focais aqui para Luanda, Bengo e Kwanza Sul, e o processo está a decorrer de formação. 332? Sim, mas para 3 províncias. Vamos a 3 províncias, 332, mas agora estamos a trabalhar com mais 300, a formar mais 300 em 9 escolas, cerca de 300, e vamos continuar até concluirmos a formação dos 930 pontos focais de género destas 930 Bom, escolas. violência no interior das escolas um pouco por todo o país, mas naturalmente que houve casos mediáticos, como o de Bengala. António Pacavira, como é que ficou o assunto? Ainda não terminou, mas dizer que, por exemplo, as pessoas têm esse caso, nomeiam como top, o caso de Bengala, mas nós tivemos mortes na escola pública, isso já supera tudo. E nós não podemos estar aqui a esconder. Nós estamos aqui em competição. Mas eu percebo. Não, nós vimos, eu percebi no Conselho Consultivo, por exemplo, eu apresentei este tema, eu apresentei um estudo científico que a Também tem NEP filhos no fez. ensino privado, no ensino particular. Não, no público, e o colega do público, infelizmente, o que é que fez para fechar a apresentação dele? Colocou o caso de Benguela. E eu disse, alto lá, desculpa lá. Então, se morreu criança até na escola onde eu, Pacavira, público, onde comecei a dar aulas na Terra Nova, como é que vens me trazer o caso de Benguela como sendo o mais relevante? Então, temos que ser verdadeiros. Primeiro, o caso de Benguela ainda não, continua, as meninas continuaram na escola, houve uma reprovação, e a família não aceita a reprovação de uma delas, e agora surgiu um pedido de indemnização da menina suposta vítima. Então eu não vou adiantar mais nada, porque
é um caso que ainda continua os seus meandros a nível da justiça. É do seu conhecimento? Bem, Ou da é do associação? nosso domínio, todos esses casos, tanto no ensino particular como no ensino público. O que nós pedimos encarecidamente é que o Ministério da Educação crie mecanismos salutares, porque existem inspetores escolares. Os inspetores escolares têm que levar esses casos a bom porte até aos gabinetes jurídicos. Todas as províncias têm gabinetes jurídicos e devem dar o seu tratamento devido, porque torna-se complicado o encarregado de educação ver a sua educando perder o ano letivo por causa do assédio, por causa de introdução, por causa disto e daquilo, proveniente da insegurança das escolas. Por outra, nós levamos as nossas crianças nas escolas para encontrar uma acomodação, uma segurança, e não uma insegurança. E pedimos com que o Ministério da Educação possa vir dar esforço na introdução, ou na introdução da brigada escolar de novo, ou então criar os nossos contínuos, os nossos guarda, porque é um elemento de reforço. Ainda há contínuos nas escolas? Bem, No nosso tempo? aqueles gestores Mas escolares sabe, a escola, que ao têm- apelar, quando se apela à brigada escolar, a escola está a declarar a sua própria incapacidade de gerir alunos. Isso é mau. Nós temos que gerir sem a brigada escolar. É A brigada preciso escolar ver. aparece quando há situações que ultrapassam. Bem, Como só um momento, nós temos Diogo, só um dados, momento. calma. Como foi o caso, por exemplo, do e-mail, que também ninguém de nós sabe o resultado até hoje. E a gente viu que foi uma briga de 3 horas. E aquilo aconteceu por falta de brigada Sim, escolar. deveria ter brigado, mas os resultados daquela situação até hoje ninguém os conhece. Não foram 3 horas? Não, eu ouvi, está gravado, eu O caso ouvi na está em rádio. segredo de justiça também, continua, mas foram encaminhados. Está bem. Ok, mas é bom Pois, trazer a público para Amílcar, o inibir problema- novas Sim, práticas. sim. O problema é este. Nós pais encarregados Eu ouvi de o educação, diretor a falar em 3 horas. Ou aceitamos o que diretor os adjunto. casos que aparecem sejam bem conduzidos e sejam do conhecimento público. Porque o que aconteceu no e-mail, eu fui lá no segundo dia, é envergonhoso. Aquilo Professor. é por falta de segurança, é por falta de um acompanhamento de gestor escolar, é por falta de acompanhamento de professores, porque já houve índices a posterior. Certo. Então é isto que nós queremos que façam todos os esforços para que nós nos sintamos bem e tenhamos confiança que as nossas crianças estão dentro das escolas Certo. com todas as condições e proteção. Obrigado. Vamos fazer aqui o nosso último intervalo. Quando voltarmos, vamos falar do desporto escolar, do passe social para o transporte e também da escola comunitária. Vamos gerir 10 minutos. Um curtíssimo intervalo, já voltamos. E voltamos então para as conclusões. Professora Soraya, livros para este ano letivo? Este ano letivo, o Ministério da Educação vai disponibilizar, ou seja, já disponibilizou para os gabinetes provinciais. O ano passado eram 41 milhões de livros. Este ano? O menos ano ou passado mais? foram 41 milhões de livros distribuídos para o ensino primário, incluindo as fichas para a classe de iniciação. Este ano serão distribuídos mais cerca de 2 milhões de livros e ainda assim também temos ainda, É suficiente? e tendo em conta que os manuais escolares foram distribuídos no ano passado, com esse acréscimo que vamos fazer, provavelmente sim será suficiente, mas como Os pais têm essa cultura de entregar os livros? algumas escolas que trabalharam com as comissões de pais encarregadas de educação, fizeram esse trabalho de sensibilização inicial, sim, mas há outras escolas que infelizmente não. E até porque também as condições que as escolas têm, né? Não tem espaços para poder armazenar os manuais e infelizmente as crianças também acabaram por levar. Portanto, isso depende muito da gestão da própria escola.
e a forma como orientou os alunos, os pais encarregados de educação a cuidarem do manual. Nós deixamos muito claro durante o ano letivo passado sobre como é que deviam utilizar o manual e deveria ser utilizado também para este ano. Portanto, só fizemos mais um acréscimo De para 2 milhões. 2 milhões de manuais. Professor Caetano Domingos, passos sociais para o transporte? Sim, nós trabalhamos nesse dossiê com o Ministério dos Transportes e este ano letivo será um caso assente, que vamos ter passos sociais para os nossos meninos. Desporto escolar. Desporto escolar é uma meta que nós temos que atingir, voltar aos tempos de glória. Neste momento, em Malange, vamos fazer o encerramento dos Jogos Escolares e é óbvio que, naturalmente, não vamos parar por aqui, vamos continuar a trabalhar para implementar cada vez mais Jogos Escolares. Temos prova que, por exemplo, noutra hora, onde saíram os grandes jogadores, Godinho foi nosso colega. Facavira. Facavira, se nós somos colegas. Do Sporting. Exatamente, então nós queremos voltar aos velhos tempos. Ensino comunitário, ou escolas comunitárias. As escolas comunitárias, portanto, nós temos esse convênio também com a Associação das Escolas Comunitárias e nós temos dado o apoio que é necessário dar. Portanto, nós pediram-nos agora há dias uma ação de formação e estamos a preparar os manuais, os modos de formação para trabalharmos com as escolas comunitárias. António Pacavira, cada vez mais as salas de aula agora no ensino privado também abarrotadas de estudantes, de crianças, fundamentalmente. Já sentimos essa pressão. Aqueles colégios que são naturalmente de referência, os que são mais solicitados, não são poucos, nessa altura já não tem lugares. Nós já fixamos listas, horários, estamos a fazer formação. Esse ano, desde o ano passado, estamos a trabalhar com uma formação não de caráter informativo, mas formativo. Estamos a trabalhar PNL, Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional dos alunos. Para poder conter a violência e outros aspectos, é fundamental que preparemos o professor na questão de programação neurolinguística, para que ele possa dominar e conhecer o cérebro humano, o comportamento humano e, naturalmente, usar a inteligência emocional para poder lidar com essa franja de jovens e adolescentes que não é nada fácil. Espaços de lazer nas escolas, os pais estão a reclamar? Nós, pais encarregados de educação, achamos que bem-vindo... Quando digo lazer, é recreação. Bem-vindo todas as medidas que possam ocupar os nossos filhos em tempos livres e bem-vindo e seja salutar que haja frutos reconhecíveis e também achamos que o Ministério da Educação está além de ocupar os tempos livres dos nossos filhos. Então, é momento de acordar e fazer o possível para com que os nossos filhos se sintam que há uma educação, há um enquadramento, há um aproveitamento deles. E por outra, nós aconselhávamos o Ministério da Educação a incentivar os quadros de honra nas escolas, porque esses quadros de honra chega a motivar uma série de alunos a uma concorrência. A escola tem que ter um método para com que os alunos se sintam uma concorrência entre eles. Agora, o que vemos é um adormecido. Nós aceitamos que o Ministério da Educação é um celeiro de quadros. Não pode estar adormecido conforme está. Não, Deve não é acordar. verdade. Não é verdade isso. Acredito que se aproveitar melhor os nossos filhos, eles terão um rendimento melhor e um reconhecimento melhor. Bolsas internas, bolsas de estudo para as famílias mais carenciadas? Sim, o Ministério da Educação está a atribuir bolsas para as famílias, as crianças, os alunos, os jovens, das famílias mais carenciadas, um valor de 25 mil kwanzas e mais, pronto, a rapariga na 7ª classe, que é a classe de entrada, ela recebe o dobro deste valor. Vamos atingir aí 900 mil alunos em 68 municípios neste ano letivo e até 2025. Como motivar os melhores professores? Os melhores professores, pronto, os gabinetes provinciais têm estado a realizar cerimônias, a dar certificados de méritos, a atribuir até prémios aos professores que mais se destacam, a gestores também, ao nível municipal, a nível provincial.
E, portanto, penso que isso também, de alguma forma, motiva e valoriza aquilo que é o professor e, sobretudo, aqueles que mais se destacam. Professor, certificados falsos ainda é um problema? É um problema e hoje no mundo digital é mais do que nunca, né? Mas nós temos nossos mecanismos e temos feito o possível tentar inibir esse processo. Professores falsos? Ou falsos professores, falsos canudos no ensino particular? Bem, aqui eu vou buscar uma da Angela Merkel. Nem toda gente é professor e bem, professor não é para qualquer um e qualquer um não pode ser professor. Nós temos o problema em geral. Infelizmente, os melhores não vão para a educação, porque a educação em Angola ainda não é um setor atrativo. Nós temos que tornar a questão da classe de professores como sendo um emprego atrativo, um emprego que promove não só a questão salarial, mas do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Infelizmente, nós não temos isso, em Angola quase não temos, e então temos esse problema. Só para ajudar, a questão do prémio do professor, também trabalhamos no Conselho Consultivo, há um regulamento já em estudo, há aí aspectos fundamentais, mas temos que terminar o Prémio Nacional do Professor. Essa meritocracia tem que ser trazida a público. Infelizmente ainda não. Mas professores, o problema dos professores é a qualidade. Felizmente nós selecionamos. Selecionamos os professores que conseguimos fazer a entrevista. É uma proposta que já fizemos ao Ministério da Educação há anos, que o curso público da educação precisa ser alterado. O professor, para ser empregado, tem que ser entrevistado também. Tem que ter o tete-a-tete. E não há esse quesito, só se faz prova. Professor Manuel Diogo, muitas disputas ainda entre os cônjuges à porta das escolas por causa da tutela dos filhos? Isto é uma realidade porque cada dia que passa... Está a diminuir ou está a aumentar? Não, isto está a aumentar porque, Amílcar, se nós repararmos no custo de vida da nossa sociedade, dita em regras. Então, enquanto começar a ver a cesta básica mais cara, também há disputa de filhos nas portas das escolas. Tem conhecimento disso? Desse crescendo? Não, infelizmente não tenho conhecimento. Infelizmente. Foi debate livre, falamos do novo ano letivo, é já no próximo dia 1 de setembro, desafios e perspectivas. Há muitas expectativas, muitas perspectivas e também desafios para os pais, encarregados de educação, professores, inspetores e gestores escolares e também do próprio Estado. Muito boa noite a todos, foi um prazer, vamos continuar a falar do ano letivo. Foi um prazer.